Que a graça da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um dos meus amados irmãos e amigos. Queridos, é com muita satisfação que mais uma vez venho a este instrumento chamado de YouTube para mais a publicação de mais um vídeo resposta. Como eu disse aos irmãos no vídeo anterior, de que os meus vídeos resposta tinha chegado ao fim no vídeo de número 20. Ali encerrei as respostas às perguntas dos irmãos a respeito do irmão Joel Dilton. O do porquê que o irmão Joel Dilton nunca teve uma oportunidade na igreja de Vila Brasilândia 1, na gestão deste pastor que aí foi deixado e aí está há mais de 11 anos. Essa pergunta que os irmãos têm me feito, que os irmãos têm feito à minha esposa, que os irmãos têm feito um ao outro, ou até mesmo para si mesmo, é que me tem estimulado a quebrar o silêncio que eu venho mantendo no decorrer desses mais de 11 anos. Mas que através desse instrumento chamado de internet, YouTube, é que eu resolvi publicar para dar aos irmãos o entender o do porquê que esse que vos fala, o irmão Joel Dilton, nunca teve uma oportunidade nesta gestão que aí foi deixada há mais de 11 anos. E para que os irmãos entendessem, eu, na verdade, dei resposta o suficiente aos irmãos para que os irmãos entendessem o do porquê que o irmão Joel nunca teve uma oportunidade nesta igreja, nesta gestão que aí está sobre Vila Brasilândia 1. Mas como eu disse aos irmãos, que à medida que fosse surgindo coisas novas, eu iria trazer e iria publicar aqui. Que eu não iria mais aguentar em silêncio os ataques covardes desse pastor, de alguns dos seus obreiros, que macumunado em uma busca para tentar frear a caminhada de fé do irmão Joel Dilton, também ocupa o púlpito, o altar, em uns ataques ferrenhos em suas chamadas pregações contra o irmão Joel Dilton, como também em suas esposas. Enfim, há um certo complô contra o irmão Joel Dilton na igreja de Vila Brasilândia 1. E coisas novas têm surgido. E a razão de eu estar aqui, nesta ocasião, é de mais uma razão que surgiu na igreja de Vila Brasilândia 1 contra o irmão Joel Dilton. Porque parece que o pastor, os obreiros, eles não se cansam e não vão se cansar de atacar o irmão Joel Dilton. Pelo simples fato do irmão Joel Dilton não falar a mesma linguagem do pastor. Não omitir-se
em falar a verdade, em condenar aquilo que a Bíblia condena, em acusar aqueles que têm que ser acusados dos seus pecados, das suas práticas mundanas e vaidosas. Eu não serei omisso. Então é nesse quesito que eu tenho despertado a antipatia desse pastor como do corpo de obreiro que o auxilia em Vila Brasilândia 1. E mais uma vez tem se levantado contra o irmão Joel Dilton em mais um ataque. E eu quero aqui comentar a esse respeito. Para tanto, eu vou ler aqui uns versículos da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, que nos diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Iremos ler também no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 7, no versículo de número 51, que nos diz assim: Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 7, versículo 51. Porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Amém. Glória a Deus. Esses versículos para a nossa meditação. Queridos, como eu disse, que à medida que fosse surgindo ataques, desabafos de sobre o altar contra quem quer que seja, contra o irmão Joel Dilton, eu estaria publicando aqui no dia seguinte. E os irmãos sabem que no culto de Santa Ceia, do dia 24 de janeiro de 2016, o primeiro culto do ano, de ceia do ano, eu não estive presente propositadamente. Coloquei em meu coração que não vou mais participar de Santa Ceia aqui nesta igreja enquanto esse pastor estiver aí. E parece até, queridos, que eu já sabia do que ia ser pregado, ou daquilo que se chama pregação, que eu no sábado tomei Santa Ceia em uma outra Assembleia de Deus. Insisti para minha esposa ir comigo, ela não quis ir. E se ela fosse, ela seria poupada de ouvir o que ela ouviu desse pastor em cima do altar da igreja, contra o irmão Joel Dilton, o seu esposo. Mas ela quis ir, ela foi,
E não sei se foi bom ela ter ido e ter me participado, ou se seria melhor ela não ter ido, e assim nem ela e nem eu ficaríamos sabendo da vergonha que lastimavelmente continua a se cometerem em cima do altar das nossas igrejas. O ataque, o desabafo a um desafeto do pastor, a um desafeto seu. E no dia 24, mencionaram ali o irmão Joel. Fizeram uma referência ao irmão Joel. Quando o pastor, pregando, ele disse que tem irmãos na igreja que filma o culto para pegar as falhas dos irmãos. Isso foi uma citação ao irmão Joel Dilton. Porque aí em Vila Brasilândia, só quem filma os cultos ou grava os cultos sou eu. Eu não gravo os cultos com a finalidade como o pastor se referiu. De maneira nenhuma, eu já falei para os irmãos o porquê que eu gravo os cultos. Por que eu passei a gravar os cultos? Os irmãos se lembram da festividade das crianças, onde o pastor proibiu que se tirasse foto. Ele proibiu que os irmãos filmassem a festividade com as crianças. Para evitar aquela andação para lá e para cá dentro da igreja. O que de fato eu concordei. Mas ele disse para a igreja que ele iria deixar uma irmã responsável, como de fato ele deixou uma irmã, somente essa irmã responsável por tirar as fotos e filmar. E disse o pastor para a igreja que depois, quem quisesse as fotos, pegava com essa irmã e copiava. Só que no dia seguinte, quando a minha esposa foi pedir para essa irmã, para poder ela tirar umas cópias das fotos do culto onde a minha filha participava, a irmã disse que o pastor mandou cobrar R$10 de cada pessoa que quisesse tirar a cópia. Aí eu não concordei de maneira nenhuma. Então eu vi que aqui em Vila Brasilândia 1, em cima desse altar, fala uma coisa e depois não se sustenta. Então eu passei a gravar os cultos. Eu passei a gravar os cultos por causa das mensagens. As mensagens que foram convenientes, que realmente forem mensagem e não ataques, não desabafos, eu excluo de imediato. Aquelas que for mensagem de Deus, eu posto aqui no meu computador, como eu tenho muitas mensagens postadas. Agora, se no decorrer do culto, alguém cometer alguma besteira, como se tem cometido, e pior, por parte daqueles que não se esperaria que se acometa, se cometer algum erro, vai ficar gravado. Porque está gravado. Eu não estou gravando para pegar falha dos irmãos. Só que se alguém cometer falhas, vai ficar gravado porque eu estou gravando. É diferente. Eu não estou gravando para pegar falhas dos irmãos. Mas se os irmãos cometerem falhas, erros, cometerem besteiras, vai ficar gravado porque eu estou gravando o culto com o meu celular. Mas a finalidade, o propósito, não é pegar falha, como disse o pastor, tentando jogar a igreja contra o irmão Joel Dilton. Porque o irmão Joel Dilton, ele grava os cultos às vistas de todos. Não é algo secreto, escondido. Meu celular fica ali em cima do banco gravando. Para quem quiser ver. Ora, alguém vem e bate a mão sem querer e derruba o celular no chão.
Não é secreto. Ou será que o pastor quer que eu compre um pedestal para colocar o meu celularzinho no pedestal, de maneira que ele veja, todo mundo veja que eu estou gravando, para então, quando subir no altar, tomar cuidado para não cometerem erros? Não. Você tem que evitar a não cometer erros ao subir no altar para pregar, para falar à igreja. Você não pode cometer erros ao subir lá. Mas como homens, seres humanos, sujeitos a tais erros, acabamos por cometer. Se pedimos desculpa, perdão para a igreja, amém. Não se cabe comentários. Mas se você não pedir perdão, não reconhecer esse erro, com toda certeza sairá comentários. Ou você acha que há inocência em um pastor pregando, falar que se o copastor não for para o céu, ninguém mais vai para o céu? Você acha que foi inocente esse dizer? Não. Isso foi premeditado. Isso se falou com firmeza. Se falou como palavra de Deus. E nunca se foi retratado desse dizer ético. De que se o copastor, irmão João Vaz, não for para o céu, ninguém mais vai para o céu. Isso é gravíssimo. Então esses tipos de erros graves dá comentários. A não ser que a igreja concorde que a salvação deles está na salvação do nosso copastor evangelista, e não em Cristo e em nós mesmos, no crer. O meu crer, então, depende do crer do evangelista, o copastor? Não, de maneira nenhuma. Então, esses tipos de erros graves, que não se desculpa, que não pede perdão à igreja por ter pregado algo dessa natureza, isso dá comentários. Mas não é que o irmão Joel Dilton grava o culto. Ora, os cultos aí são gravados para colocar nas redes sociais? Pois bem, isso foi falado num culto de ceia, do dia 24. Uma referência ao irmão Joel Dilton. Pois bem, teve uma reunião, e é isso que me leva aqui a essa gravação desse vídeo resposta. E é por isso que eu faço aqui, que os irmãos ficam sabendo que o irmão Joel Dilton nunca teve oportunidade nessa gestão que foi deixada aí. Pois bem, tomei conhecimento que foi feita uma reunião de obreiro. Uma reunião de obreiro. Ou daquilo que se chama reunião de obreiros. Porque antigamente se fazia reunião de obreiro para tratar de assuntos administrativos da igreja, para tratar dos assuntos pertinentes à igreja, ao andamento do culto, ao desenrolar do culto, à desenvoltura dos nossos cultos, como melhorar. As reuniões de obreiro antigamente era para essa finalidade. Hoje, em Vila Brasilândia 1, as reuniões de obreiros com cooperadores junto é para tratar do irmão Joel Dilton. O assunto em pauta nessas reuniões é o irmão Joel Dilton. Se vem fazendo de tudo para desestruturar, para desestabilizar da fé o irmão Joel Dilton aqui na igreja de Vila Brasilândia 1. O pastor já atacou e continua a atacar. Em todos os cultos sempre tem um ataque ao irmão Joel Dilton.
Se não é pelo pastor, é por algum obreiro, ou pela esposa, ou por um amigo, uma amiga. Mas o ataque é acirrado de cima do altar contra o irmão Joel Dilton. E por quê? Porque o irmão Joel Dilton anda desordenadamente? Não. Porque o irmão Joel Dilton dá trabalho para o pastor? Não. Porque a esposa do irmão Joel Dilton é um mau exemplo de esposa? Não. É porque ela se dá às vaidades, às pinturas, seus cabelos são pintados, suas unhas, seu rosto. Ela usa as roupas mostrando a cavidade dos seus seios. Que essa moda está dentro das nossas igrejas. Das mulheres casadas e solteiras. Pessoas que estão até à frente de trabalhos. Mas que vêm à casa de Deus dessa maneira, dessa forma. E não é, irmã, que a gente sai de casa para ver, não. É que nós não somos cegos. Nós vemos. E se ela vem desta forma, é para ser vista. Então nós acabamos por ver. E se vemos, não é atitudes ou práticas para se ficar quieto, para se fazer silêncio. De maneira nenhuma. A tolerância a essas práticas pecaminosas, mundanas, vaidosas, carnais, sensualistas, é pecado diante de Deus. Temos que ter coragem, irmã, para combatê-las. Agora, se você não tem moral para isso, se você não tem respaldo, não ataque quem tem. Não suba no altar para desabafar contra quem tem, atacando quem tem moral, quem tem respaldo para isso. Porque essas práticas, elas são inaceitáveis dentro da casa de Deus por pessoas que se diz crentes salvos, que falam a língua e até entrega profecia. É porque a esposa dele usa essas roupas colando, pegada ao corpo que marca o fio da sua calcinha? E por que então essa perseguição? É porque ele condena tudo isso. É porque ele fala contra todas essas práticas. Porque a sua esposa lhe respalda no seu modo de vida natural, original. É porque a esposa do irmão Joel Dilton se aceita. Ela se ama como ela é, como Deus a fez. Jesus a completa, Jesus a preenche, sem que ela necessite ou precise das tintas, das pinturas, da maquiação, das roupas sensuais para se aparentar bonita. Então a esposa do irmão Joel Dilton o respalda a condenar essas práticas que a Bíblia condena e que tanto se pregou contra, mas que lamentavelmente as coisas parecem que só é pecado. Até então a família do pastor, dos obreiros, não se dá a elas. Aí se prega condenando essas práticas na igreja. Mas quando a família do pastor, dos obreiros, dos ministros, se envolve nas práticas dessas vaidades pecaminosas, aí deixa de ser pecado, não se prega mais contra, e quem pregar contra está pregando contra a família do pastor, contra a família dos obreiros, dos ministros. E aí você não terá apoio, pelo contrário, você sofrerá hostilização, retaliação, e você será queimado e sofrerá ataques. Quando se subirem ao altar, finge que estão pregando, mas na realidade estão atacando, dizendo: tem irmãos
Tem pessoas que ele vem na igreja para olhar as roupas das irmãs. Isso é um tipo de se defender. Está se dirigindo à igreja, mas a intenção é se autoproteger. Tentando minar as forças daqueles que atacam as práticas que ela ou que ele pratica. E é nisso que o irmão Joel Dilton tem sofrido nesses mais de 11 anos. Porque a luta que o irmão Joel Dilton tem lutado em Vila Brasilândia 1 é contra o pecado, é contra a vaidade, é contra o sensualismo, é contra as roupas indecorosas, é contra a falta de pudor. Mas os pastores, os obreiros, eles não aceitam. Eles não querem que fale contra essas práticas. Eles não querem que fale, nem que ore contra essas práticas, citando essas práticas. Porque citar envergonha aqueles ou aquelas que as praticam. Mas praticar não lhes causa vergonha. Que por isso já fizeram de todos os meios para tentar parar o irmão Joel Dilton de orar, falando com Deus a respeito desse mundanismo, dessas práticas mundanas, que já se fizeram reunião até para se falar e fazer um abaixo-assinado contra a oração do irmão Joel Dilton. Fizeram reunião de obreiro, para poder falar em fazer um abaixo-assinado contra a oração do irmão Joel Dilton. Eu não sei que efeito terá esse abaixo-assinado, mas já se cogitaram isso. Os obreiros de Vila Brasilândia 1, em reunião de obreiro, com toda certeza, com o aval, o veredito do pastor. Porque aí na igreja não se faz nada sem que primeiramente não tenha o aval do pastor. Ou será que eu estou enganado? Pois bem, já se fizeram de tudo para tentar sufocar a voz do irmão Joel Dilton. Já houve ordem para nos cultos abrir o volume do microfone à altura, ao máximo, para que quando o irmão Joel Dilton estivesse orando, quem estivesse orando no microfone sufocasse a voz do irmão Joel Dilton. Porque um presbítero já pediu para o irmão Joel Dilton não orar mais, citando, falando com Deus sobre práticas que se cometem dentro das nossas igrejas, práticas mundanas, sensuais, que está aí aos olhos de toda a igreja, todo mundo está vendo. Como o irmão Joel Dilton não lhe obedeceu, então eles partem para outros métodos. E um deles foi pedir ao sonoplasta que aumentasse o volume do microfone ao máximo. Porque orar sem microfone eles não oram. Você não ouve a voz deles orando no altar sem o microfone. Tem que ter microfone. É lamentável, irmão. O que se vê em cima do altar, que diz ser um lugar santo, aqui em Vila Brasilândia 1, é lamentável. E dessa vez agora foi uma reunião que foi feita. E nessa reunião parece que trataram novamente do irmão Joel Dilton. Parece que o assunto foi o irmão Joel Dilton. Porque esses obreiros, pastor, os obreiros, quando se reúnem para a reunião de obreiro, parece que é para tratar do irmão Joel Dilton. Parece que a preocupação maior em Vila Brasilândia 1 é com o irmão Joel Dilton. Como parar ele, para que ele não fale no pecado, para que ele não fale nas coisas mundanas, nas coisas vaidosas. Parece que a intenção é essa.
é pará-lo, é sufocá-lo, é barrá-lo. Já que não consegue isso, lhe negando oportunidade no altar, lhe negando atividade na casa de Deus, fazendo tudo isso, não consegue pará-lo, não consegue desestimulá-lo, não consegue entristecê-lo, abatê-lo. Então agora se parte para as reuniões secretas, para tratar de como deve parar o irmão Joel. Parece que esses obreiros é como que aqueles ministros lá do rei Dário, quando tinha Daniel que se destacava pelo seu zelo para com as coisas de Deus, aqueles ministros, não contentes, não felizes, buscaram algo contra Daniel. Eles buscam algo contra o irmão Joel Dilto. Se uma irmã vai ao pastor para se queixar de comentários que se faz com relação ao ocorrido com o seu marido, o pastor pergunta para essa irmã: foi o irmão Joel a fazer esses comentários? Busca-se alguma coisa sobre o irmão Joel Dilto para em cima do altar o atingir, desabafar contra o irmão Joel. É lamentável, irmão. É lamentável o que nós temos visto, e eu sei que você vê, eu sei que você sabe de tudo isso, e você sabe que é verdade o que o irmão Joel Dilto está falando. Você não é ignorante, você sabe muito bem quando o pastor, quando o presbítero, o evangelista, o diácono, quando o amigo do pastor está lá em cima do altar pregando, você sabe muito bem, irmão, discernir uma mensagem que realmente ela vem para edificar a igreja, de uma mensagem que ela tem o cunho de autoproteger a si, de proteger alguém nas suas práticas mundanas, brindar essa pessoa da sua vaidade. Você sabe, quando a mensagem ela tem o caráter de atacar alguém. Você sabe. Então você tem visto e ouvido que o irmão Joel Dilto está falando aqui é verdade. Na escola dominical eles comentam sobre o irmão Joel Dilto. Na igreja eles ignoram o irmão Joel Dilto. Isso aí que se chama de obreiro, isso aí que se chama de diácono, isso que se chama de presbítero, isso que se chama de evangelista, isso que se chama de pastor, isso que se chama de cooperadores, eles ignoram o irmão Joel Dilto. Só que, quando eles estão em reunião secreta, o assunto deles é o irmão Joel Dilto. E numa reunião que teve, que é o que me leva aqui a publicar esse vídeo, parece que o assunto foi o irmão Joel Dilto. Porque novamente falaram a respeito de pessoas que gravam os cultos. E dessa vez o pastor falou que gravar os cultos é uma falta de educação. É falta de educação gravar os cultos. Aí eu pergunto para você, aonde está a falta de educação gravar o culto? Se quando o irmão Joel Dilto está gravando o culto, ele não está interrompendo ninguém. Ele liga o celular dele no áudio, coloca lá em cima do banco e esquece. Não está faltando com educação para com nenhum irmão dentro da igreja, nem para com nenhum obreiro. E como que gravar os cultos é falta de educação? Alguém pode me responder? Há alguém ajuizado que concorde com um dizer desse?
Alguém pode me mostrar aonde está a falta de educação gravar os cultos? Agora eu pergunto para você. Entre gravar os cultos, da maneira como o irmão Joedilton grava, o celular dele fica ali pendurado no banco, gravando. Ele não fica andando para lá e para cá. Agora eu pergunto para você, se isso é falta de educação, quando vai se apresentar uma criança, tem aquela sessão de foto, de tirar foto. O pastor lá em cima do altar fazendo pose com a criança, os pais, e a pessoa cá embaixo tirando fotos e mais fotos. Isso aí não é falta de educação. Gravar os cultos para colocar na rede social da nossa igreja também, isso não é falta de educação. Só é falta de educação se for o irmão Joedilton a estar gravando. É assim que funciona para esse pastor, para os obreiros aqui em Vila Brasilândia 1. Se for o irmão Joedilton a estar gravando o culto, aí caracteriza falta de educação e aí é assunto para reunião de obreiro. É lamentável, irmão. É uma hostilidade grande contra o irmão Joedilton. É uma busca incessante, maquiavélica, para tentar parar o irmão Joedilton, para tentar desviá-lo, tirá-lo da igreja. É esse o intento do pastor dos obreiros. É lamentável. O que nós estamos vendo, irmão, presenciando, é lamentável. Já fizeram de tudo e continuam a fazer nas suas pregações, nas suas mensagens, em sermões comprados. Escolhe lá no livro de sermão a mensagem, o texto a ler, atribui-se a Deus, dizendo que é Deus que está mandando falar. E aí malha, ataca o irmão Joedilton. O alvo número 1 em Vila Brasilândia 1 é o irmão Joedilton. Só porque ele não fala a linguagem do pastor no que se diz respeito a ser omisso, a silenciar-se, a ter voz, aonde se deve ter voz a favor de Deus, a favor da palavra de Deus, contra as vaidades, contra o que é pecado, contra o que a Bíblia condena e que sempre foi condenado pelos pastores. Mas que hoje os crentes modernos, igrejas modernas, que estão se modernizando, tomando a semelhança mundana, você não pode mais condenar essas práticas que você sabe que a palavra de Deus condena. Só porque a família do pastor, dos obreiros, do ministério, incorre nas práticas dessas práticas vaidosas. Que antes muitos pastores condenavam. Muitos pastores disciplinou muitos irmãos. Mas que hoje, infelizmente, porque a sua família não aguentou ficar longe, fora de praticar essas práticas, nenhuma obediência à televisão, nenhuma obediência à atriz, ao ator famosos, que diz que assim você vai ficar mais bonita, mais sensual, mais atrativa, mais atrativo. Então deixou de ser pecado e aí passa a pregar-se contra aqueles que pregam contra essas práticas que outrora os pastores se pregavam contra. É lamentável, irmão. Pois bem, é falta de educação gravar os cultos.
mais uma referência ao irmão Joel Dilton. Aí eu pergunto para você nessa colocação que eu fiz, quando se vai apresentar uma criança. E no gravar dos cultos, para lançar nas redes sociais, eu pergunto para você, isso não é falta de educação? Isso não é para poder pegar as falhas dos irmãos? É só o irmão Joel Dilton que grava com esse intuito, com esse objetivo. Olha, irmão, é lamentável quando você não gosta de uma pessoa, você faz de tudo para derrubá-lo. Quando você não gosta de um irmão na igreja, e eu já disse para os irmãos aqui que pastor, eles têm tendência a serem vingativos. Eles têm tendência a usar o poder sobre o qual eles foram colocados e usa todas as ferramentas que esse poder lhe dá a seu favor para se vingar de um membro. Porque o pastor, ele tem a igreja, ele tem o altar, ele tem o microfone, ele tem o povo para lhe ouvir e ele tem o tempo para falar quanto ele quiser. Enquanto que o irmão a quem ele ataca, contra quem ele desabafa, não terá essas ferramentas, essas armas também para se defender a seu favor. É uma covardia imensa. É uma covardia, irmão, sem tamanho fazer isso. Mas isso se tem feito em Vila Brasilândia 1 contra o irmão Joel Dilton. E eu sei que toda a igreja é testemunha disso. Só se você não quiser admitir. Mas o irmão, a irmã sabe, a irmã tem visto, tem ouvido os ataques que o irmão Joel Dilton tem sofrido nas pregações de sobre o altar da igreja de Vila Brasilândia 1. E só por esse motivo. Não é que o irmão Joel dá escândalo, causa escândalo. Não é que a família do irmão Joel dá escândalo, causa escândalo. Não. É porque, infelizmente, o irmão Joel Dilton e a sua família não soma com aqueles que incorrem nas práticas mundanas, nas práticas vaidosas, nas práticas sensuais. Então você não pode falar nem orar contra essas práticas. Porque aí você será vingado de sobre o altar. Eu quero perguntar para você, irmão, se gravar é falta de educação. Primeiro, irmão, que o culto nosso, eles são públicos. É um culto público a qualquer pessoa. Não é um culto secreto. As nossas reuniões de culto, elas não são secretas. É um culto aberto, livre a todos, a qualquer pessoa que quiser vir à nossa igreja. E se quiser gravar o culto, desde que não interrompa, desde que não atrapalhe o andamento do culto, é permitido. Não é falta de educação. Falta de educação é você ficar conversando dentro do templo no decorrer do culto. Isso é falta de educação. Isso é faltar com a educação para com o irmão, a irmã que está à sua volta. Falta de educação é isso. É você não respeitar os limites dos outros. E quando o irmão Joel Dilton grava os cultos, ele não desrespeita os limites de ninguém. Porque não há uma ordem expressa
que proíba gravar os cultos. Isso é livre. Estamos numa democracia. Nossos cultos é um cultos livre, onde há liberdade do Espírito Santo. Então não há, pastor, nenhuma falta de educação nisso. Não há, obreiros. Não é para pegar falha de ninguém. Isso só seria verdade se eu soubesse que alguém iria cometer uma falha e eu falasse, eu vou gravar o culto para eu poder pegar essas falhas que ele vai cometer e eu mostrar para alguém. Aí sim. Mas nos cultos, não temos que cometer falhas. E as falhas, irmãos, que eu me refiro, não é você citar o capítulo errado, citar o versículo onde está a mensagem errado. Não. Isso não é erro, não é falha. Porque capítulo e versículo citado errado não vai salvar ninguém. O que vai salvar é a mensagem da palavra de Deus. Essa você não pode citar errado. Como eu disse aqui, se o pastor João Vaz não for salvo, ninguém mais será. A Bíblia não diz isso. Isso eu não posso citar. Isso eu não posso pregar na igreja, como foi pregado na igreja de Vila Brasilândia 1 pelo nosso pastor. Agora, citar o capítulo e o versículo errado, isso não é importância. O meu cuidado tem que ser em não citar a mensagem do texto errada. Mas se isso acontecer, vai ficar gravado, porque o irmão Joedilton está gravando os cultos. É lamentável, irmão. Aí eu pergunto para você, falta de educação? O que você me diz de fazer um livro, intitular esse livro de O Livro da Dívida, e neste livro colocar todos os nomes de todos os irmãos que devem na igreja, que deve para a igreja, comeram na cantina, comprou um CD do irmão visitante, cantou, teve o aluguel das becas. Foi feito esse livro intitulado de Livro da Dívida. E nesse livro foi colocado todos os nomes dos irmãos que deviam na igreja. E todo culto era dito. Irmãos, dê uma olhadinha lá no livro da dívida. Veja se seu nome está lá. Se tiver, trate de tirá-lo, para que o seu nome não seja tirado do livro da vida. Para não dizer outra coisa, isso aí é falta de educação. Você expõe um livro fixado na parede da igreja, dentro do templo, aonde contém o nome de todos os irmãos que devem na igreja, expondo esse livro para quem quiser chegar ali, abrir e ler e ver quem deve e quem não deve. Isso é falta de educação. Isso é falta de educação. E isso aconteceu em Vila Brasilândia 1. E eu comentei sobre isso. E com certeza chegou ao conhecimento do pastor os meus comentários repudiando essa prática, essa atitude. Que isso aí cabia até um processo contra a igreja. Porque não pode ridicularizar a pessoa dessa maneira, expor a pessoa ao ridículo.
colocando o nome dela em um livro fixado na parede para todo mundo ver que ela deve. E já há muito tempo e nunca pagou. Isso é falta de educação, para não dizer outra coisa. Mas gravar os cultos, isso não é falta de educação, pastor? Presbíteros, evangelistas, diáconos. Isso não é falta de educação, cooperadores? De modo algum, de maneira alguma. Mas foi comentado, foi falado disso aí em reunião. E mais uma referência ao irmão Joel Dilton. Eu li aqui, irmão, aos Efésios 4:11, que a finalidade dos obreiros, desse ministério que Jesus deu à igreja, o ministério que ele deu à igreja, e esse ministério se compõe de pastores, presbíteros, evangelista, profeta e doutores. Constitui o ministério que Jesus deu à igreja. E ele mesmo deu uns para o ministério. Porque infelizmente há muitos homens que compõem esse ministério com o título de pastor, de presbítero, de diácono, de evangelista, de doutores, mas que não foram chamados por Jesus para esse ministério. Estão dentro dele por apadrinhamento, porque são casados com uma filha de pastor, porque são filhos de pastor, porque comprou com os seus dízimos, com as suas ofertas, porque puxou muito o saco do pastor, entregando os irmãos. Então chegou ao ministério, galgando uma destas posições dentro da igreja. Mas o ministério foi Jesus quem deu. Talvez Jesus não deu muitos que compõem esse ministério, mas o ministério foi Jesus quem deu à igreja. Com que propósito? Querendo o aperfeiçoamento de santos. Santos precisam serem aperfeiçoados. Somos santificados primeiramente pela palavra de Deus. Aí então esses santos que foram santificados, agora eles vão ser aperfeiçoados pela pregação da palavra de Deus. Para chegar à estatura de varão, à medida da estatura completa de Cristo. Esta é a finalidade do ministério dado à igreja. Não é para fazer reuniões, para falar de um irmão que só tem somado na defesa do que é santo, do que é justo e do que é verdadeiro. Porque falar contra essas práticas que não se querem que falem, por suas famílias estarem envolvidas nas práticas dela, tão visível, tão patente, que não necessita nem de revelação para isso. É só olhar na perda da identidade, na maquiação do corpo. Você vai ver que aquilo ali não é a pessoa, não é o natural da pessoa, e sim o do mundo. E a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, não tomar a forma do mundo.
não tome a forma desse mundo para si. E nós vemos as pessoas tomando. Aí os obreiros perdem a moral para exigir da igreja aquilo que a família não vive, aquilo que a sua família não está submissa. Aí eles não se conformam que alguém fale contra essas práticas. E aí ataca, usa o altar. O esposo sobe lá e defende as práticas da esposa. A esposa vai lá e defende o marido. O noivo vai lá e defende a noiva. O namorado vai lá e defende a namorada. O compromissado vai lá e defende a sua compromissada. É isso que nós temos visto na igreja de Vila Brasilândia 1. Sobem-se no altar e se ocupam numa autodefesa pessoal, defendendo as suas práticas. Pessoas que estão lá em cima do altar falando, e você está vendo que a sua performance é a do mundo e não a natureza de Deus, e não a semelhança de Deus, mas a do mundo está estampada em seu corpo. A pessoa tomou a forma do mundo e está lá falando, doutrinando, mas atacando aquele que ela sabe que ataca as suas práticas, até orando. Até quando está de joelho falando com Deus, está atacando as suas práticas mundanas, mas ela não aceita. Então ela sobe no altar e finge que está zelando da igreja, mas ela está se autoprotegendo, jogando a igreja contra aquele irmão que ataca as suas práticas vaidosas. Ele defende as práticas da sua esposa, atacando aquele irmão. É isso que temos visto, irmão. É só você observar. É só você ficar com o ouvido afinado para o altar. Você vai ver que a intenção das mensagens aí não é de edificar a igreja, não é de exortar a igreja. Porque você não ouve falando contra essas coisas, mas você ouve falando contra o irmão que fala contra essas coisas. E chega até a dizer que é o diabo falando na boca dos crentes. Você não erra de um jeito, mas erra do outro. Você não peca nisso, mas peca naquilo. Aí cita o versículo, porque a Bíblia registra que não há homem que viva e não peque. Aí cita um outro versículo, a Bíblia registra que aquele que diz que não tem pecado, ele já pecou. Isso é o diabo falando na boca da irmã e do irmão, não é Deus não. Isso é uma forma de tentar acovardar o irmão para ele não pregar contra as práticas correntes dentro das nossas igrejas. Porque ele pode estar sujeito a elas ou a praticar outras. Ambos pecando. Por fim, essa é a intenção maligna, diabólica. Porque Deus sabia, quando ele chamou homens para pregar sobre coisas espirituais, sobre coisas santas, Deus sabia que naquilo que o irmão Joel Dilto estaria exortando a alguém, ele também estava sujeito a errar naquelas mesmas coisas.
ou fazer outras coisas diferente daquela, mas que incorresse no mesmo ato de pecado. Deus sabia, mas mesmo assim Ele nos escolheu, mesmo assim Ele nos chamou. Os anjos desejaram muito pregar o Evangelho, eles atentaram para isso, mas Deus preferiu dar a homens pecadores, remido, mas sujeito a pecar, nos mesmos pecados pelos quais eles foram remidos. Deus nos chamou para exortar uns aos outros e não ser conivente, e não ser omisso, e não considerar que, não, eu não vou falar sobre essa prática vaidosa, mundana, sobre essas maquiações, essas pinturas, essas perdas da identidade, essa insatisfação consigo mesmo, esse desgosto consigo próprio, esse não amar a si mesmo. Eu não vou falar disso não, porque eu também estou sujeito. Não. Não. De maneira nenhuma, irmão. Eu tenho que falar sim contra aquele que está adulterando. Ora, amanhã eu posso vir também, se eu não vigiar, mas isso não quer dizer que porque eu estou sujeito aos mesmos erros pelos quais eu estou acusando aquele irmão, aquela irmã, que eu vou deixar de pregar contra isso, de maneira nenhuma, irmão. De maneira nenhuma. E é isso que os nossos crentes em Vila Brasilândia 1 têm almejado. E é por isso que quando sobe no altar, ataca o irmão Joel, na busca de que ele faça silêncio, de que ele se cale. Não, irmão. Não, pastor. Não, obreiros. As vossas reuniões como obreiro tem que ser para aperfeiçoar os santos. Porque para isso é que o ministério foi dado à igreja. E se você, pastor, presbítero, evangelista, o diácono, compõe esse ministério, se esforce, não para atacar o irmão Joel, não para buscar meios de como desestabilizar da fé o irmão Joel Dilton, de como desestruturá-lo da fé o irmão Joel Dilton, não! Mas se ocupe em como pregar para aperfeiçoar os santos, levando-os a chegar à estatura completa, à medida da estatura de Cristo. A reunião que foi feita pelo Sinédrio, aonde nós lemos, o Sinédrio hoje seria o nosso STF, Supremo Tribunal Federal, a alta corte, a corte máxima aqui no nosso país, o Supremo Tribunal Federal. Naquela época seria o Sinédrio. O Sinédrio tinha o poder de mando e desmando. O Sinédrio tinha nas mãos o poder de dar a vida e de matar. Julgava as causas religiosas, civis dos judeus. Quando Roma assumiu o poder como império mundial, tirou deles o poder de matar, cabendo isso ao imperador romano, mas o Sinédrio ainda retinha o poder de julgar, de interferir nas causas religiosas. E foi aí então que teve a causa de Jesus, onde o Sinédrio se reuniu. O Sinédrio era composto por 70 homens, mais o presidente, perfazendo 71 membros.
fizeram a reunião para tratar de Jesus. Mandaram uns oficiais buscar Jesus, prendê-lo. Um quarteto de soldado. Porque na época Roma designava um quarteto de soldado para cada preso. Então, com certeza, um quarteto foram buscar, prender Jesus, para trazer aonde eles estavam, reunidos, para tratar da condenação de Jesus. Uma reunião secreta. A reunião dos obreiros, ali da época. Ali estava o sinédrio, escribas, fariseus, saduceus, era que compunha o sinédrio, constituía o sinédrio, essas classes de pessoas. Os soldados foram prender Jesus para trazê-lo. Mas quando chegaram lá e ouviram Jesus falar, não tiveram forças para lançar mão de Jesus. Voltaram e deram a resposta de que homem nenhum jamais falou como aquele homem estava falando. Os sacerdotes os consideraram de geração maldita. Nicodemos então toma parte a favor de Jesus. Porque se Jesus não veio, parece que eles queriam lavrar a sentença, mesmo assim. Parece que eles não queriam que a reunião fosse em vão. Porque eles esperavam que, fazendo aquela reunião de obreiros, Jesus fosse trazido. Mas como Jesus não veio, eles não queriam que aquela reunião fosse em vão. Então parece que queriam tratar como matar Jesus sem ouvir Jesus, sem tomar conhecimento dos fatos, do que fez, o do porquê que Jesus estava sendo acusado, sendo condenado. Nicodemos então toma a frente, ficando do lado da justiça, irmão, do lado do que é justo. Nicodemos então se opõe ao presidente do Sinédrio. Ele se opõe aos seus 69 pários. Ele se opôs a 70 membros do Sinédrio. O presidente mais 69. Em defesa de Jesus. Não, peraí, senhores. Porventura, a nossa lei, a lei do judeu, a lei de Israel, ela condena um homem sem antes o ouvi-lo e tomar conhecimento do que fez? Nicodemos fala isso para os seus pários, para os seus companheiros, porque a lei não permitia isso. A lei dizia que não se deveria aceitar acusação contra uma pessoa senão por 2 ou 3 testemunhas. E ali estava o Sinédrio reunido. E Jesus não estava presente para ser acusado e ter o direito de defesa, obreiros, pastores. Então Nicodemos se pôs em defesa de Jesus. Porque ninguém está acima da lei, irmão. O pastor não está acima da Bíblia. A obediência ao pastor não pode ser cega. Ela tem que ser com razão.
com raciocínio. Se é conveniente o que o pastor está fazendo, iremos apoiar. Se não é, nós vamos repudiá-lo. Mas parece que hoje o desejo da posição, o desejo das oportunidades sobre o púlpito, sobre o altar, perante a igreja, o desejo de exercer funções na igreja, o desejo de chegar ao ministério fala mais. Que ninguém se ponha em defesa daquele que está sendo injustiçado dentro da igreja. Ninguém se ponha a peitar o pastor, se for preciso, em defesa do irmão, da irmã que está sendo injustiçado. Ninguém fala nada por ele. Faz-se um silêncio, acata tudo que o pastor determina contra o irmão e obedece-o. É lamentável, irmão. Mas ninguém está acima da palavra de Deus. Ninguém está acima da palavra. Ninguém, posição, hierarquia, nada está acima da carta magna da igreja, que é a palavra de Deus. Temos que ficar com ela, irmão. Custe-nos o que custar. E é por isso que o irmão Joel Dilton tem amargado, nesses mais de 11 anos dessa gestão, porque eu prefiro ficar com a palavra de Deus, irmão. Não deixando de falar contra aquilo que fere a Deus, fere a palavra, fere a doutrina, fere a santidade, mesmo que seja de família de pastor ou de obreiros a praticá-las. O mesmo pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Não pode haver dois pesos e duas medidas nas pregações, irmão. Mas é lamentável, irmão. Mais uma reunião foi feita na busca de como frear o irmão Joel Dilton, de como pará-lo. É lamentável. E não há quem se ponha em defesa da justiça. Mas Nicodemos teve coragem, irmão. Nicodemos defendeu Jesus, porque a lei dizia que não podia. Não se pode condenar. Vocês querem condenar Jesus sem ouvi-lo, sem dar oportunidade dele se defender. Vocês já estão lavrando a sentença de condenação contra ele sem nem dar oportunidade dele se defender. E não é isso que se tem feito em cima do altar da igreja de Vila Brasilândia 1? Quando ataca sordidamente o irmão Joel Dilton? Usando das armas, usando do poder, usando dos direitos a si dado. E não há Nicodemos. Não temos Nicodemos nesse ministério para ficar do lado da justiça. Ora, irmão, como disse Paulo, se em alguma coisa eu tenho pecado contra esse pastor, contra esses obreiros, contra o ministério de Vila Brasilândia 1, eu não me recuso a ser disciplinado. Mas não, irmão. É porque o irmão Joel Dilton prega a palavra de Deus, exigindo santidade como condição para se ver a Deus, e santidade no corpo, na alma e no espírito. Santidade fala daquilo que se separa para Deus. Se o corpo é separado para Deus, ele não pode ter maquiagem, maquiação, máscara. Ele tem que ser dado para Deus da maneira como Deus o quer. Em santidade, natural, regenerado. Regenerado
que é o que Jesus veio fazer no ser humano, regenerá-lo, ou seja, trazê-lo ao estado original. Trazer ao estado original aquilo ou aquele que sofreu deterioração, degeneração. Jesus veio pelo seu poder para regenerar o homem e a mulher a Deus, trazer ao estado original, devolver ao homem a imagem, a semelhança do seu Criador, a semelhança de Deus. Nenhum rosto natural, nenhum corpo natural. Mas eles não querem que se pregue sobre isso. Os pastores, os obreiros não querem. Porque está falando contra a sua família. Porque elas incorrem nessas práticas. É lamentável. Então, mais uma reunião para tentar barrar o irmão Joel Dilton. Mas que Deus nos guarde. Deus me proteja. Deus segure nas minhas mãos. Porque eu não frouxarei as mãos. Mas continuarei incansável no combate ao que é mundano, vaidoso. Enquanto minha mulher me respaldar, enquanto minha esposa me der respaldo, enquanto a minha casa for trazida sob submissão à palavra de Deus, eu continuarei condenando essas práticas mundanas, acusando aqueles que têm que ser acusados, porque é acusando a pessoa do seu pecado que ela vai se entristecer. Ela se entristecendo, ela vai se envergonhar. Se envergonhando, ela se arrepende. Se arrependendo, ela se converte. Pelo contrário, irmão, se você continuar comichando o pecado como quem comicha baiacu, e enquanto mais comicha, mais ele cresce. É isso que o pecado tem sido nas nossas igrejas. Enquanto mais se comicha, mais o pecado tem crescido dentro da nossa igreja. É lamentável. É lamentável. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo nos guarde. Aqui fica mais um vídeo resposta, para que você saiba do porquê que o irmão Joel nunca teve uma oportunidade nesta igreja, nessa gestão que aí foi deixado há mais de 11 anos. E que veio sofrendo os mais ferrenhos ataques. Mas Deus é maior. E mais é aquele que está comigo do que aqueles que têm se levantado contra mim no desejo de me desestruturar, de me desestabilizar da fé. Deus é maior. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.